A inocência acaba quando perdemos a ilusão de que gostamos de nós mesmos. E aí, vamos acender essa fogueira? Bora! Vai, amiga. Então, gente, hoje eu começo com o meu relato sobre o início dessa questão estética, né, e da minha questão com a autoestima. Como foi, né? Eu tinha uns 7 anos, mais ou menos, e aí na escola, um menino começou a implicar comigo. E aí ia fazer bullying. Todo recreio era um ritual. O garoto falava alguma coisa sobre o meu corpo. Falava que eu era gorda, e depois começou a falar sobre a aparência do meu rosto, enfim, falava sobre tudo, assim, que ele podia e não podia, ele pintava comigo. E aí foi o meu primeiro contato com o transtorno alimentar, que eu comecei a desenvolver, né, a bulimia, a anorexia, enfim. E o que acontece? Eu só comia biscoito polvilho. Eu fiquei comendo biscoito polvilho durante 3 meses para emagrecer. Eu só comia biscoito polvilho com água. E lá em casa, assim, uma correria danada, né? Meus pais, eles acabavam não se dando conta. E minha mãe também, por já sofrer muito com pressão estética, ela também, né? Isso passou despercebido, eu acho. E isso me atravessou muito, em vários aspectos, porque eu aprendi ao longo da vida que para ser reconhecida, né? Para ser, na verdade, amada, eu deveria ser uma mulher magra, né? E isso eu comecei com 7 anos. E eu acho que isso esbarra em muitas questões, né? Porque, assim, eu perdi, de fato, a minha inocência ali, com 7 anos. Porque até então eu me amava, né? Eu gostava do meu corpo, até me entendia bem com ele. E não era um problema, né? E depois passou a ser. Então, assim, o quanto isso, essa pressão, ela não vem desde muito cedo. E esse menino provavelmente também aprendeu isso em algum lugar, né? De onde ele pegou esse discurso, né? De quem era esse discurso em casa. Enfim. E o que eu percebo muito também é que o sujeito, ele se constrói justamente a partir do olhar do outro, né? Ou seja, a gente aprende a nos ver a partir de como somos vistas. Então, assim, naquele dia, né, quando começou essa situação toda do bullying, eu comecei a achar que realmente eu tinha que emagrecer, que eu tinha que fazer algum tipo de mudança no meu corpo para ser aceita de alguma forma. E isso pra mim foi, assim, uma virada de chave nesse sentido da autoestima e enfim, psicológico em si, né? Eu acho que a gente está até perpassando o episódio anterior, que a gente fala justamente sobre isso, sobre se enxergar através do olhar do outro. E a gente pode ser bem mais específico, né? Não só o sujeito, mas a mulher, ela é ensinada a se enxergar através do olhar do outro, e o outro é sempre uma figura masculina. Aí você vê, não inocentemente, a pessoa que fazia bullying com você era um menino, e eu acho que isso piora Sim. completamente a situação na cabeça da criança ali, né? Uma mulher. E não só por nós sermos ensinadas a nos ver através desse olhar masculino, mas também por acabar sendo uma figura que vai transmitir para você que é mais forte do que você, Sim, né? E aí você se sente tem maior direito de opinar sobre isso, porque até mesmo na vida adulta, a gente não vê pessoas comentando sobre os corpos masculinos. Ai, fulano tá gordo, precisa emagrecer. Ai, olha, precisa se cuidar. A gente não vê esse tipo de comentário, né, voltado para homens, a gente vê voltado para nós mulheres, né? E eu acho que isso é a reprodução do que acontece. E assim, e quando a gente vê, não é na mesma dimensão, Sim. Né? Que é com a gente, que é o tempo inteiro, que não é só nos diálogos, né? Nas conversas, mas é na mídia, né? Nos meios de comunicação, isso está sempre presente, sempre vendendo pra gente como nossos corpos devem ser. E não só fisicamente, mas também em questão de comportamento, né? É uma pressão mesmo que vem de diversas formas. E assim, é o que você falou, né, quando a gente... Porque nós somos atravessados por várias inclinações sociais, né, e a família é uma delas. E você falou, quando a sua mãe não percebe, seu pai não percebe, por conta do trabalho, você vai ficando cada vez mais vulnerável ali àquela questão social, né, os outros mecanismos operando. Vai influenciando. E a família, que devia ser um ninho ali naquele momento, acaba deixando passar despercebido também por conta, né, do trabalho, dos problemas. E a criança em si, ela é muito negligenciada no sentido de ser uma minoria social, que a gente normaliza, minoria de direitos, que a gente normaliza o distrato, por exemplo, né? Acho que vocês já devem ter ouvido isso, né? Que quando se trata de qualquer outra minoria, alguém sempre vai se colocar, por mais que exista rigorosamente o racismo no Brasil, no mundo, a homofobia, alguém sempre, hoje em dia, né, que a gente tem mais diálogo, alguém sempre vai falar que você não pode falar aquilo. Não, você está sendo racista, você está sendo homofóbico, você está sendo xenofóbico.
Mas, quando a criança não, se alguém chegar e falar bem assim, eu não gosto de criança, isso ainda é muito normalizado. Então é uma minoria de direitos que é completamente negligenciada. E aí você já vem batendo de frente com essa questão, né, da estética, de como você deve ser, uma vez que você se ama, porque você não tinha presenciado essa problemática antes, né? Porra, é muito difícil pra cabeça da criança lidar com isso. Não, e isso virou, como se tornou uma repetição, todos os dias isso acontecia, e aí eu passei a não querer ir pra escola, né? Eu não queria ir pra escola, porque claro que eu ia me deparar com aquilo. E eu acho que a situação me atravessou tanto, em vários aspectos, que isso se tornou realmente uma tendência, né? Isso se tornou uma psicopatologia mesmo, né? Um transtorno. Então, assim, até então, eu não tinha nem acesso a esse tipo de... Eu tinha 7 anos, gente. Não sabia que era bulimia, anorexia. Então, assim... Ainda não tinha discussões sobre, né, esses transtornos. Não é nem... Gente, ainda mais informações, não, e eu era uma criança, assim. Eu acho que uma criança de 7 anos, ela não tem nem noção do que é isso. Eu só entendia que comendo polvilho eu ia emagrecer. Porque eu realmente, no primeiro mês, eu já emagreci. Então, eu falei, isso vai ajudar, né? Amiga, não era nem um polvilho, né? Você tava com um déficit de nutrientes, tava passando. Exatamente, total. E eu acho muito interessante porque no livro da Marcela Ceribelli, a Aurora, ela traz um dado que eu vou até ler para vocês, que eu acho interessante, esse dado da Pretty Foundation, que é uma associação sem fins lucrativos, que fez uma pesquisa com meninas de 2 a 6 anos de idade, em que meninas, 38% das meninas de 4 anos está insatisfeita com seu corpo. E 34% das meninas... 4 anos. E 34% das meninas de 5 anos pretendem fazer dieta, mas não, a gente não precisa ir muito longe, né? Olha isso, 34% precisa fazer dieta. Elas acham que com 5 anos elas têm que fazer dieta. E com 4 anos elas já estão insatisfeitas com o corpo. Então, quando eu trago essa reflexão, né, começando o episódio, que a inocência acaba quando a gente perde a ilusão de que a gente gosta, né, de nós mesmos, é justamente isso, assim, a inocência se perdeu aí. Com 4 anos, gente, é surreal. Isso incute uma preocupação que não tem cabimento, né, gente? E assim, eu particularmente fui conhecer essa necessidade de validação do olhar do outro muito tarde. Porque assim, eu sofria muito bullying das minhas amigas porque eu era velha e eu não beijava ninguém. E eu achava isso, ai meu Deus, o fim do mundo. Gente, mas é maravilhoso. Tipo, quanto mais você demorar pra se envolver com homem, meninas, demorem. Porque, cara, é aquilo, né? Eu só tinha o olhar que eu considerava o olhar da minha família. Também sofri muito bullying no ensino fundamental também de um garoto que também me perseguia todo santo dia. E eu odiava ele gostava de me humilhar, eu odiava aquele garoto. Mas não teve um impacto tão grande, primeiro porque estava longe essa ideia tipo, de homens no centro da minha vida. E segundo, que a influência familiar que eu tinha era muito grande. Tipo assim, meu pai sempre me enxergou como se eu fosse a criança mais linda do mundo. E não era. Seria isso legal falar isso. Eu preciso ser sincera com vocês nesse momento. Nossa, eu preciso falar com meu gente, vamos ter que botar uma foto. A gente precisa... Amiga, a gente vai ter que fazer um recorte. Vamos, botar uma foto vai dela. entregar. Cara, mas assim, é a importância da gente se conscientizar enquanto adultos, porque, né, em algum momento talvez tenhamos filhos ou a gente lide com outras crianças, e a importância desse acolhimento, porque assim, meu pai e minha mãe me tratavam como se eu fosse o centro do universo, e como se eu fosse a criança mais linda do mundo. Eu era feia demais. Gente, demais. De pausa dramática. Aqui a gente trabalha com sinceridade, né, gente? E eu me via tanto através do olhar deles que teve uma época que a minha mãe cortou o cabelo curtinho e eu cortei também, gente, igual um palito de fósforo. E eu me achava incrível. Mas porque eles, na época, né, podiam se dar esse luxo, porque meu pai também sempre foi autônomo de estar presente, né? E de conseguir me dar essa atenção, né? De me acompanhar mesmo e tal. E eu me sentia muito segura. Por mais que a sociedade, né, que não tem o mesmo olhar de seu pai e da sua mãe de carinho, de admiração, tivesse ali já tentando trazer pra minha vida essa questão de, tipo assim, você precisa atender um determinado padrão, você precisa ter a pele branquinha, você precisa ter o cabelo lisinho. E quando a gente traz, né, esse estereótipo que precisa ser atendido de, você precisa ser magra, você precisa ter a pele clara, o cabelo liso, traços finos. A gente traz mais um outro agravante, né, que é o recorte racial, onde as meninas retintas, as mulheres retintas, sofrem muito mais por essa pressão estética, por elas estarem mais distantes desse padrão de beleza, que é um padrão de beleza europeu, eurocêntrico, né? Nós somos um país que foi colonizado, então todos os nossos olhares são construídos através, né, em cima dessa colonialidade, parece que não sai. Mas são essas ideias, né, que foram construídas de muitos anos e que a gente ainda
reafirma. Eu acho importante também, amiga, a gente trazer um alerta, né, um apelo às famílias com esse seu exemplo sobre a infância, sobre o quanto a sua família teve uma participação importante, como você se enxerga, que as famílias olhem para as crianças, para as meninas principalmente, e tenham esse cuidado de não levar um peso sobre o corpo, sobre a aparência, sobre a estética, porque isso está totalmente ligado à nossa autoestima e de como a gente constrói a nossa imagem como mulher, né? Porque a menina que nós fomos faz parte da mulher que somos. Então, assim, eu acho que fica esse apelo, esse alerta às famílias que tomem cuidado da forma que conduzem elogios, né? Ou elogios disfarçados de crítica, que incentivem a cuidar dos corpos, né? Obviamente, mas sem trazer um peso para a estética para as crianças. A infância é um chão que a gente pisa o resto da vida. Amiga, eu ia falar isso, como diz a nossa psicóloga, que você já trouxe essa. Nossa, amiga, eu queria falar isso. Amiga, a gente tá aqui, ó, amiga, uma sintonia. Eu ia falar, como diz a nossa psicóloga Marissa. Amiga, mas assim, eu já atendi muitas adolescentes, né? Crianças eu atendia no começo da graduação, mas foram poucas e a maioria eram meninos. Mas as meninas adolescentes, assim, é surreal a pressão que elas passam, gente, assim, é surreal. Gente, eu tenho uma adolescente em casa, né? Então... Exatamente. Então, assim, a gente tá... E elas ficam muito mais hoje propensas a isso pelas redes sociais também, né? E essa pressão estética hoje nas redes sociais é uma coisa monstruosa, assim, é assustador o que a gente presencia hoje, né? Você precisa se exercitar todos os dias, você precisa comer saudável. Sim. É um você padrão tem que ser de clean girl. Um padrão de vida elevadíssimo. Que ninguém consegue alcançar, exatamente. É surreal. E as próprias divas, né, pop, eu tenho muito acesso a isso em casa, né, através da minha mini lenda. Uma diva. O padrão de beleza imposto pelas divas. Vamos trazer ela pra participar, amiga Maria. A gente quer que você participe do podcast, mas eu não quero participar de nada. Eu não tenho nada pra falar. Nossa, que mico. Que mico. Podcast de gente velha. De gente velha. Que mico. Não vou passar esse mico com vocês. Passem ele sozinha. Total. É a cara da diva. É a cara dela, amiga, total. Mas é isso, eu acho que é muito importante, né, a infância, esse papel das famílias nessa primeira infância das meninas, né, eu acho que a gente tem que prestar mais atenção nisso, né, começar a fazer por nós, né, dentro de casa, para depois a gente expandir para o mundo. Nossa, perfeito. Pedagoga, maravilhosa. E assim, trazendo também a responsabilidade para os pais de meninos, né? Sim. Porque da mesma forma que a gente tem que ter cuidado com as nossas meninas, se os meninos fossem educados, a gente não precisaria ter esse cuidado. Exatamente. Né? Vamos educar os meninos para se colocarem no lugarzinho deles, de que eles não têm o direito de falar da aparência de ninguém, que eles não são donos do mundo, que eles não podem sentar reganhado onde eles quiserem, né, em transporte público, que as coisas vão se expandindo, vão tomando outras dimensões. Sim. Porque assim, olha a influência que esses meninos tiveram na nossa construção, né, na nossa vida, na nossa autoestima. E quem deu esse poder a eles? Né? Então, assim, o primeiro meio social, que é a família. A família. Exatamente. Então, assim, da mesma forma que a gente precisa proteger as nossas meninas, a gente precisa educar os nossos meninos. E a gente começou falando da infância, assim, de uma forma muito orgânica, né? Porque, como diz a nossa psicóloga... A infância é o chão que você pisa o resto da vida. É quem somos. Lopes Clarissa. Mas eu acho que é uma frustração também que fica, né? Para as meninas que não conseguem, nessa primeira infância, na adolescência, lidar bem com o próprio corpo, né? E isso é uma tendência, né? Se a menina, por exemplo, se os pais, né? No primeiro momento, a rede de apoio ali, pais próxima, não busca terapia para essa criança, a tendência é que essa criança se torne um adulto aí, uma adulta, né? Na verdade, com muitas frustrações, com muitas questões voltadas para a autoestima, e isso é muito triste, né, gente? É verdade. E o padrão de beleza, ele vai se atualizando, né? Então, assim, sempre vai ser inalcançável. Exatamente. E aí, quando a gente fica muito fissurado em alcançar um padrão, e esse padrão está todo o tempo mudando de forma a ficar cada vez mais distante, isso desenvolve muitas problemáticas. A gente vai se sentir sempre incompleta, sempre insatisfeita, seja com o nosso corpo, seja com o nosso rosto. Eu acho que a gente já viveu um período em que o padrão de beleza era ter um corpão, né, todo muito volumoso, que era a época das mulheres fruta, que tava bombando. Juju Saliemi. As paniquetes, e aí hoje em dia a gente vive um padrão de beleza, né, que é muito exaltado nas redes sociais, de você ser mais clean e de você fazer tudo muito instagramável, né, seja os seus exercícios, se você não posta, você não foi treinar. Sim, exatamente. Só solida depois que posta. Isso aí. A sua alimentação completamente regradinha, bonitinha ali, tem que ficar bonita a foto pro Instagram. Cabelo chupadinho no gel. Eu fui numa festa com... Amiga, eu gostei do chupadinho, entendeu? Não foi qualquer chupa, foi um chupadinho. Chupadinho no gel, coque baixo.
E aí, não, gente, mas assim, todas as mulheres querendo passar, como se fosse todo mundo igual. Sim. Às vezes você vai nos lugares e você vê que a pessoa tá vestida Parece que tá de uniforme. Tá vestida de Instagram, amiga, assim, total Instagram. Estão assim. uniformizados, você tem pavor. Aí você vê, cabelo chupadinho no gel, Chupa. vai lambeu, bermudão, Sim. né, mais R$5 aí uma calça. Topzinho, clean, um brincão e todo mundo igual. E tá vestida de Instagram, isso é muito bizarro. E aí, às vezes, a gente pode entrar até num recorte social, a produção tava falando com a gente. A produção, Peraí, nossa maravilhosa, Yasmin, incrível, maioral. Uau. A gente vai pra um lado também social, financeiro, que aí a galera que não pode alcançar esse padrão, né, que as redes sociais vendem, as mulheres vão se sentir ainda mais prejudicadas, né, ainda mais em detrimento. Total, amiga. É muito bizarro. Muito, muito. E é muito triste, na verdade, né? E o que a gente tá vivendo hoje também, no sentido da gordofobia, né? Que isso ainda tá muito aí, né, Sim. gente? Os corpos... ontem, inclusive, conversando com uma amiga minha nutricionista, né, Tayana, ela falou que tem uma menina no TikTok que é nutricionista e ela tem um corpo assim, né? Um corpo gordo. E o pessoal, nos comentários, gente, é assustador. Ela falou que ficou, essa minha amiga, né, ficou apavorada. As pessoas no comentário falando, nossa, que nutricionista é essa? Como é que uma nutricionista pode... Gente, a gente não sabe se a pessoa tem alguma questão hormonal, se a pessoa tá tentando ali, né, de certa forma, perder peso, ou se ela tá bem com o próprio corpo daquela forma. E tá tudo bem, né? Isso não tem que ser uma problemática. Agora, ainda tem isso, né? As pessoas não têm rosto, né? As pessoas postam o que elas querem, Sim. comentam o que elas querem e não tem rosto. Eu acho que, assim, as pessoas têm muito essa mania de se meter, né? Eu tive há pouco tempo um episódio, uma situação... Porque ela tá com a perna tremendo aberta. Eu tô assim. Daqui a pouco eu tô fazendo lavaianas, amiga, lavaianas. E a gente batendo palma. Sai o quicando até o final da sala. Em uma situação no trabalho, onde eu ouvi um comentário de uma pessoa, né, de um nível hierárquico maior que eu, onde ela disse na frente de outra pessoa que eu era muito bonita, mas que se eu emagrecesse, eu ia ficar ainda mais bonita, né? Um elogio velado de uma pressãozinha, né, estética. E aí eu fiquei quieta no momento e chamei ela no particular, numa sala. E falou, eu te perguntei alguma... Não te conheço como porra nenhuma. Nem preta nem branca. Eu nunca te vi pra falar um troço Não, desse. gente, eu, né, como RH, vocês sabem que eu sou uma pessoa... como uma pessoa boa, de bom eu sou uma coração. pessoa que faço a mediação dos conflitos ali. E aí eu chamei ela no particular e eu disse que não achei legal o comentário dela, porque eu não tenho problema nenhum com o meu corpo e, de fato, vocês que convivem comigo sabem De beijo de disso. calcinha Amiga, pra você vira cima. pra ela, né? Às 6 horas da manhã querendo descer um comigo de fora. Amiga, hoje, eu falei, amiga, tá pelada? Eu falei, então não vou aí não. Sai ela com os peitos de fora. Eu falei, amiga, o que é isso, amiga? E aí eu chamei ela no particular, né, como boa RH, mediadora de conflitos. E conversei com ela, disse que não achava legal ela tecer comentários sobre o meu corpo, né, porque eu sou muito bem resolvida com isso. E achei um elogio disfarçado de imposição estética, que pra mim não faz o menor sentido, não cabe, e que eu me senti constrangida por estar na frente de outras mulheres que também trabalham com a gente. E que se voltasse a acontecer, eu devolveria o constrangimento. Que é importante, né? Não a gente é? precisa devolver. E a gente precisa entender que para se posicionar, a gente não estar sendo mal educada por estar se posicionando. E aí eu preferi fazer isso de uma forma mais reservada para impor meu limite ali, né, sobre... Não, acho que a primeira vez pode ser assim, mas aí se tiver segunda... Sim, graças a Deus não aconteceu. Ela super entendeu, me agradeceu, inclusive, por ter falado Feedback. isso. O feedback. E graças a Deus isso não voltou a acontecer, nem comigo, nem com nenhuma outra pessoa, assim, pelo menos não na minha frente, né, gente? Porque ela viu que eu não compactuaria com isso e não me silenciaria diante de uma imposição estética, né, exacerbada, de algo que pra mim é super bem resolvido hoje em dia. E sabe o que eu acho também, amiga? Talvez se você não falasse, talvez se você não se posicionasse, isso poderia retornar enquanto um sintoma. Porque a gente Sim, sabe disso, sim. né? Que o que a gente não fala, o que a gente também não pontua enquanto incômodo, ó, não gostei disso, não gostei do que você falou, não quero que isso se repita. Isso pode tornar um sintoma. E eu né? poderia ficar pensando, será que de repente eu Exatamente. preciso mesmo Exatamente. me atentar a isso? Se é algo que não me incomoda, Mas quando a gente escuta do outro, fica martelando. fica ali, né? martelando, E assim, exatamente. é muito importante também saber e deixar muito claro que aqui nós trazemos as nossas vivências e compartilhamos elas com vocês.
Porém, a gente não está se colocando no lugar acima do bem e do mal. Né? Assim como a gente está falando com vocês, eu acho que é algo que a gente precisa avaliar também quando nós somos essas mulheres, né, que reproduzimos algum tipo de violência, né, violência não física, mas essa violência verbal, esses tipos de ataque, reproduzimos essa ideia de padrão de beleza, porque é aquilo, né, a gente cresceu dentro dessa sociedade, então romper é um projeto, né, algo que a gente precisa construir diariamente. E assim como a gente tem essa percepção, a ideia é que todas vocês tenham também, porque quando a gente traz sobre qualquer tipo de problema, a gente sempre enxerga o que o outro faz, né, o que vem de fora, mas não o que a gente faz também dentro do nosso círculo social, com as pessoas que nós amamos, com os nossos amigos, com as pessoas que nós não gostamos também, né, porque a gente não tem que validar esse tipo de ataque só porque a gente não gosta. E é isso, é uma autorreflexão que a gente busca e que a gente gostaria que todo mundo que assiste buscasse também, porque é muito fácil a gente apontar o dedo, mas em determinado momento a gente também pode ser o vilão da história de alguém. Exatamente, e pontuar e entender, né? No caso dela, ela inclusive me agradeceu, não entendia que isso era algo desconfortável, porque às vezes isso está incutido na gente, né? E talvez se eu tivesse devolvido o constrangimento, ficaria, no primeiro momento, ficaria algo muito pessoal, né? Um ataque pessoal que de repente para ela também não foi, e ela entendeu a importância de ponderar sobre esse tipo de comentário, né? Em detrimento a outra mulher. Porque quando a gente cresce achando que isso é o certo, não, para ser bonita você tem que ser magra. Para ser bonita você tem que atender um determinado tipo de padrão. Da mesma forma que a gente cresceu dessa forma, ela também. Então, para ela, às vezes, era realmente um elogio. Exatamente. Aí, a partir do momento que você pontuou... O cuidado, né? Cuidado. A partir do momento que você pontuou e ela entendeu, aí continuar fazendo é uma escolha. É uma escolha, exatamente. Agora ela talvez entenda que isso realmente é uma fala que atravessa, é uma fala que machuca. Sim. Ela super entendeu, graças a Deus. E eu acho assim, o que você trouxe também, né, amiga, sobre entender, né, que a gente pode ser o vilão na história de alguém, eu acho que é muito isso também de se colocar no lugar do outro, né, porque talvez uma fala que pra gente, né, é algo tranquilo, né? Algo que é super aceitável, para o outro não é. E a gente não sabe da realidade do outro também, né? De outras mulheres. Então, e falando também sobre a questão dos transtornos alimentares, é muito importante, se você está passando por isso, ou se tem alguém próximo passando por isso, busque ajuda terapêutica, psiquiátrica, porque é necessário, gente. Não tem como lidar com isso sozinho. Assim, eu acho que é importante a rede de apoio. A gente está falando aqui, está trazendo uma reflexão e uma discussão que é muito necessária, mas é importante a gente ter esse olhar também para essa questão, né? É terapia, é acompanhamento médico, porque não é fácil sair disso também. Interromper esse ciclo, esse padrão é muito difícil. E entender, né, é nomear. Sim. Quando a gente traz essa discussão, trazendo as nossas próprias experiências, trazendo experiências de pessoas que estão ao nosso redor, a gente também traz uma ideia e a importância de enxergar politicamente a situação. Sim. Porque, assim, toda essa pressão que a gente sofre da infância, né, do solo inicial, nos degraus que a gente vai crescer na adolescência, vida adulta, tem um porquê. Existe uma indústria que lucra com os nossos corpos, né? Com o fato da gente odiar os nossos corpos, né? A indústria farmacêutica, ela precisa vender. E aí, quando você entende isso, quando você discute, quando você dá nome, você para de querer consumir compulsivamente, querer fazer 1 milhão de procedimentos estéticos, de criticar a aparência de outra pessoa, de se autocriticar na frente do espelho, você está se posicionando politicamente nesse sentido, de entender que o seu corpo não é uma mercadoria. Eu acho que essa é a importância de você trazer o diálogo, né? De você conversar. Porque é aquilo, a gente vai fazendo tudo de uma forma muito orgânica, achando que é assim, que tem que ser, e aí a gente não consegue nem parar para refletir. É automático, né, amiga? A gente aquela coisa, corrida, né? Que a gente nunca chega, como você disse lá no início, né? É o padrão de beleza se atualizando. Exatamente. Isso. O padrão de beleza vai ficando cada vez mais distante e cansa, né? A gente correr atrás de um padrão de E beleza. algo que é inalcançável, gente. É inalcançável. Sempre assim. vai ser. Porque a indústria tem que vender. São os Illuminati. Vamos começar com as teorias da conspiração agora. Tava doida pra falar sobre isso. Ai, eu amo. A gente brinca, mas a gente tá falando sério, gente. Gente, sim. E assim, a gente tá falando também, não numa posição de quem se ame completamente, de quem se aceite Total. por inteiro. A gente tá falando como mulheres que passam por essas situações, né? Pelas mesmas coisas. E não é porque a gente entende que a gente já desconstruiu completamente. Exatamente. Sim. E eu acho que vai além, né, gente? A gente também tem uma questão que é muito séria, que é a questão hormonal. Gente, quem fica feliz na TPM? Pelo amor de Deus. Né? Na TPM é uma coisa horrível. A gente geralmente se questiona muito sobre o nosso corpo, principalmente nesse período aí, né? E é natural que isso aconteça, né? A gente não tá falando que isso não acontece, isso acontece. Mas é importante a gente nomear para que a gente consiga lidar com isso. A gente entender que é só uma fase. Exatamente. Vai passar. E que somos todas grandes gostosas. Cara, e seguindo essa lógica, né, de entender essa temática como uma temática política, a gente consegue pensar o quanto essa pressão ela serve para disciplinar os corpos e manter o controle social. Porque nós, enquanto mulheres, precisamos estar se sentindo sempre bonitas, sempre muito bem arrumadas, para desempenhar as nossas funções cotidianas, né? Tipo, para ir trabalhar, para fazer uma boa reunião,
para conseguir se expressar, socializar, salto alto, maquiagem, cabelo feito. E a gente vê, né, o contraste quando a gente relaciona a autoestima masculina, que o cara, ele acorda, a Anitta falou, bota uma camiseta branca, uma calça jeans, foda-se. E acabou. E se sente pronto para dominar o mundo. Se sente entregando Sim, tudo. E aí, quando a gente traz nessa perspectiva patriarcal, a gente enxerga a beleza como mais uma ferramenta de controle dos corpos femininos, que atravessa a gente e poda mesmo, porque se a gente não estiver se sentindo bonita, a gente não consegue fazer o básico do dia a dia. Parece que a gente não é respeitada, né? A gente não se sente respeitada. Exatamente. Não é ouvida e validada. Sim, é a beleza feminina como moeda de troca. Quantas vezes, assim, hoje não mais, porque eu já trabalhei muito isso na minha análise, que o psicólogo também faz, a gente tem que fazer. Mas eu já saí muitas vezes sem maquiagem e, gente, eu ficava me sentindo pavorosa. Hoje em dia isso já não é mais uma questão. Mas olha o quanto isso, né, não é algo que atravessa, porque eu não conseguia sair de casa sem maquiagem, eu não conseguia ir na padaria. Eu não conseguia ir na Quanto padaria mais sem maquiagem. bonita a gente estiver se sentindo, mais confiante a gente se sente. Isso não é por acaso. Sim. Não. Mais uma vez os Illuminati. E traz a teoria de novo da conspiração pra gente começar aqui. No Mas isso próximo é política, episódio né? teremos isso aqui, Total, ó. amiga. Isso é total. política e nós mulheres precisamos pensar politicamente. Exatamente. Sim. E eu- E nos posicionar, né? Quanto a Sim, isso. sim. E eu acho que essa discussão é uma discussão, gente, que tem que ser todo dia, sabe? Assim, quando uma amiga vira pra Constante. você e fala, nossa, tô me sentindo pavor, tô me sentindo horrível, tô me sentindo... Gente, não, calma aí, o que tá acontecendo, sabe? Não se liga mesmo, né? Tá, pra ela- você não tá se sentindo bem hoje. E aí? E aí, Com óculos ou sem óculos? Pergunta pra você sabe quem. Você sabe pra quem perguntar. Isso deixa a gente ali naquela prateleira, né? Sim. De validação. Exatamente, o tempo todo, O né? tempo todo. Deixa a gente vulnerável o tempo todo. E é que a gente tem ao nosso lado sempre mulheres que nos Levantem. levantem. Se não fosse vocês, né? Estaria até agora no chão. Pra me derrubar vai ter que me levantar primeiro. Essa fogueira não foi acesa à toa, né, gente? É a importância de você pensar, de você se posicionar, de você ter uma visão crítica da sociedade, né, em que a gente vive. E, pra fechar, Eu acho que a gente pode dar uma indicação também, né? Que muito do que a gente trouxe aqui, apesar do tom de brincadeira, do quais, eu acho que isso deixa a conversa muito mais leve, né? Tem um livro que se chama O Mito da Beleza, que é da Naomi Wolf, e ela fala muito sobre tudo isso que a gente falou aqui, né? Sobrevivência no trabalho, a beleza como moeda de troca, a beleza como confiança. Inclusive, ela traz nesse livro, em alguns trechos, o quanto a aparência, ela já contou para que as mulheres pudessem entrar no mercado de trabalho. E assim, de uma forma, ela traz, né, abordando as leis que haviam, né, que só dessa forma que a mulher poderia ser contratada. E por que que eu pontuo isso? Porque isso ainda existe. Ainda existe, Ainda existe. gente, para fazer De uma seleção. forma velada, mas ainda existe. sim, em vários ambientes, né? Corporativos, não corporativos. Exatamente. Dentro do ambiente corporativo, na seleção de candidatos, né, existem gestores que ainda pedem um padrão, né? Obviamente que eu não acato, mas Cara, existe isso ainda. e esse padrão, ele fica, né, assim, é muito mais... como eu posso dizer, assim, é muito mais cruel com mulheres mais velhas, Sim. né? Assim, o quanto mulheres mais velhas não sofrem com isso também, né? Com, assim, você, por exemplo, você dificilmente é contratada em uma empresa depois dos, sei lá, 50 anos. É muito difícil, assim, né? E existe um medo do envelhecimento. Se Exatamente. a gente já sofre toda essa pressão estética, desde que a gente é criança, até enquanto a gente está na flor da idade. Imagina quando a gente envelhece, né? Sim. Existe um medo do envelhecimento de se tornar descartável. E é tudo fruto desse mito da beleza. Ela fala muito sobre isso também no livro. Sim. E o livro também da Marcela Ceribelli também é muito interessante, o Aurora, o Despertar da Mulher Exausta, né? Que ele fala justamente sobre essa pressão que a gente sofre quase que o tempo todo da sociedade, que ela cita, inclusive, a Naomi nesse livro. E é muito interessante esse livro, assim, é um livro pra você colocar na cabeceira, sabe? Que tem muito acesso ali, né? Muitas pesquisas, muita coisa interessante. São mulheres lendo mulheres, né? Isso é importante, é dar voz a nós mesmos, porque só nós entendemos as nossas vivências. Sim. Um homem nunca vai entender. Muito pelo contrário, ele se beneficia disso. Sim. E pra fechar, Vamos ler uma frase do Mito da Vamos. Beleza? Eu queria falar sem ler, mas não consegui gravar, gente. Muito trabalho, muita coisa pra fazer. Muita demanda. muita demanda, Muita demanda. muita beleza pra cuidar. Ontem eu tava correndo atrás dos atletas na maratona, pra dar água pra eles. As mulheres mais velhas temem as mais jovens. As mais jovens temem as mais velhas. E o mito da beleza mutila o curso da vida de todas. E o que é mais instigante, a nossa identidade deve ter como base a nossa beleza, de tal forma que permaneçamos vulneráveis à aprovação externa, trazendo o nosso amor próprio, esse órgão sensível e vital exposto a todos. Grandona. Muito forte. Salva de palmas. Diva!
treta. Mas é muito sobre isso, né? Eu acho esse final, né, trazendo o nosso amor próprio, esse órgão sensível e vital exposto a todos. Porque é isso, né? A forma como a gente se enxerga, como a gente se ama, é muito sensível e isso precisa estar pulsando o tempo inteiro. Sim. E quando a gente expõe a aprovação alheia e de uma forma extremamente crítica, isso pode acabar destruindo a gente se a gente não souber lidar. E a importância de colocarmos limite, né? Nisso, na opinião alheia, né? Nossa, amiga, aprendeu Gostou? direitinho, que linda! Uma psicóloga. Nossa, que orgulho, amiga! Adorei, continua, não vou te interromper não, continua, não vou passar lugar de fala. Limites, né, Kênia? Limites. E aí é importante a gente colocar esse limite nesses conselhos, né? Nessas opiniões que nós recebemos sobre nós mesmos. É importante a gente filtrar o que vai atingir a gente, né? Exatamente. Saber muito bem, né, filtrar, porque nem sempre a gente consegue, mas é necessário. Sim, Então, gente, acho que foi isso, né? sim. Essa foi a fogueira de hoje. Foi. Espero que saiam muitos frutos disso, né? Que seja uma discussão que possa se estender bastante, que vocês compartilhem com a gente o que vocês acharam. Isso, estamos abertas a escutá-las sempre. Contem conosco para dar voz a vocês. E se estiver precisando, busque ajuda profissional. Sim, Sim. sempre. Beijo, gente. Beijo, divas!